Então continua o Rav Reshab, finalizando o primeiro capítulo do discurso 24, e nos diz: todo esse processamento, toda essa bondade divina que é camuflada, disfarçada, processada, de forma que ela possa ser acessível, se tornar acessível a nós, de acordo com nossa capacidade, a Kavanah Pnimit Bazehi, o objetivo, o propósito mais profundo por trás de tudo isso consiste no quê? Qual o objetivo divino por trás disso? Asher Neshamot Israel Alidei Avodatam Betorah Mitzvot. Ou seja, aqui nós vemos, ou nós vimos, que todo esse processo, na realidade, a energia divina é processada. Mas essa energia divina, ela apareceu de onde e por quê? Como e por quê? Nós vimos que ela apareceu entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e ela fica depositada, ela então fica nessa reserva chamada, em termos espirituais, de Malchut de Atzilut, na Sefirah, no último atributo do campo de emanação, soberania, no campo de emanação. Mas o que gerou essa energia? O que determinou essa energia? Se fala que essa energia foi estipulada e determinada, como nós vimos, de acordo com o nosso serviço espiritual realizado no ano passado, o quanto de Torá nós produzimos na nossa vida, o quanto de mitzvot nós realizamos naquele ano, quanto de tchuvá nós fizemos, como foi o nosso retorno a Deus, etc. É isso que determina a cota. Depois essa cota está de forma espiritual, abstrata, elevada, tem que ser processada até descender, até chegar até nós, mas como se iniciou, de onde surgiu essa cota? Porque ela surgiu a partir do nosso serviço espiritual realizado nesse mundo. Ele nos fala qual o propósito divino profundo por trás disso, qual o objetivo de Deus por trás disso. Então, o objetivo profundo, a intenção profunda de Deus consiste no que? Asher Neshamot Israel, que as almas de Israel, as almas incorporadas aqui nesse mundo, Aledei Avodatam, através do seu trabalho Betorah Mitzvot, do trabalho espiritual, estudando a Torá, aplicando a Torá, cumprindo as mitzvot, os preceitos, Yevareru et nitzot zatov shebedavar agashmi, com isso possam resgatar e refinar as faíscas positivas, as faíscas divinas positivas que se encontram ocultas dentro dos objetos físicos e materiais. Ou seja, todas as mitzvot têm a ver com o campo físico e material que nos rodeia. Por isso as mitzvot só podem ser cumpridas, almas em corpos, aqui nesse mundo terrestre. E o objetivo disso o propósito do cumprimento das mitzvot aqui no mundo físico e material, envolvendo o mundo físico e material, justamente consiste nisso de resgatar e elevar faíscas divinas, fagulhas de divindade que se encontram espalhadas ou se encontram ocultas dentro de todas as coisas físicas e materiais do nosso mundo, Vizakekuhu, que a gente possa refinar isso, resgatar essas faíscas, Vialuhu leshorshei mekoró, resgatando-as, fazendo com que elas possam voltar a se elevar para sua fonte e raiz espiritual, de onde elas vieram, depois naquele processo chamado do rompimento dos vasos, etc., conforme explicado na Kabbalah, elas chegaram, caíram aqui nesse mundo, e o nosso papel, a missão das nossas almas consiste em resgatar essas faíscas. E através disso nós produzimos um refinamento geral, uma elevação geral, nesse mundo terrestre, de forma geral, ou seja, nós, através desse trabalho de Torah e Mitzvot com as coisas físicas e materiais no mundo terrestre, conseguimos também elevar o próprio mundo terrestre. Asheru tachlit kol olamot, na verdade, esse mundo, que é o último plano, é o plano mais inferior, dentro dessa ordem de desencadeamento, Seder Ishtalshelut, da energia divina, esse é o mais baixo de todos, por ser o mais baixo, o último e derradeiro. Isso indica também que aqui não só é o fim da rota, aqui se encontra a finalidade e o objetivo
da existência de todos os mundos superiores, de todos os planos espirituais elevados e de toda essa ordem de desencadeamento de energia, tudo isso visa o quê? Visa o nosso mundo físico, terrestre, materialista, chegar aqui e realizar aqui o trabalho espiritual que nós precisamos fazer. E por esse motivo, a maioria dos assuntos de Torá e de Mitzvot, nitlabshu bidvarim gashmiim, eles estão revestidos, eles envolvem assuntos físicos, materiais, palpáveis. Então, por exemplo, para eu poder cumprir a mitzvah de tefilin, eu preciso de um couro animal. Para eu poder vestir um tzitzit ou um talit, eu preciso também da lã de um animal. Para eu poder cumprir a mitzvah, para sentar numa sukkah, eu preciso cobrir a cabana com plantas vegetais. Ou para eu poder cumprir a mitzvah do lulav e etrog em Sukkot, eu preciso dessas plantas e dessas frutas na minha mão, e assim por diante. Mas mesmo aquelas mitzvot que parecem mais abstratas, por exemplo, estudo da Torá. Então, estudo da Torá, posso pensar, isso é com mais uma ideia, algo intelectual, mais abstrato, mas ele diz, mesmo assim, da Torá, o principal aspecto dentro por trás do estudo da Torá consiste no que? O sheyemuvan, o musag, besechel ativi ve'enoshi. Não é algo transcendental, algo místico, não é algo para contemplação ou desprendimento do espírito, não. O objetivo do estudo da Torá, e faz parte, como se cumpre a mitzvah de estudar a Torá, quando eu aprendo e apreendo a Torá dentro de mim, ou seja, de forma compreensível, de forma que eu entenda, de forma que eu possa absorver isso dentro do meu intelecto, no meu cérebro, da forma que é o meu intelecto natural, o meu intelecto humano. Ou seja, que a Torá seja absorvida, seja entendida pelo meu intelecto humano. Pegar filho primeiro da Torá, mesmo quando se trata de assuntos mais profundos como o nosso, da parte profunda mística da Torá, que é uma parte mais abstrata, esotérica, Be'avanat ve'asagat elokut, porque isso trata diferente das outras facetas, dos outros aspectos da Torá. Essa dimensão de estudo trata já de compreensão e captação da divindade que existe na Torá. Parte mais mística, Binyan, Chudov, Achduto, Itbarach, por isso os assuntos aqui versam sobre a unidade e unicidade de Deus na sua atuação do mundo, etc. Binyan, Dulato, e também se descreve aqui a grandeza de Deus, Bemarabu Maseh Hashem, Bemagadlu Maseh Hashem, baseado nos versículos dos Salmos. Um versículo que diz como são múltiplas tuas obras, Deus, e outro versículo que diz como são grandiosas tuas obras, Deus. Então, toda Hassidut também é uma meditação e contemplação na grandeza divina, na sua criação, regência do universo, o fato de Deus ser o provedor e dar vida e existência a todas as criaturas. O Beribu Elamot, o Partsufim Elionim, a Hassidut, a Kabbalah também descreve a multiplicidade de mundos, universos espirituais e todos os seus seres e criaturas supremas, etc. Mas, no final das contas, o objetivo principal consiste no quê? Mesmo no estudo místico e altamente espiritualizado dessa seção da Torá, o principal é que a pessoa entenda bem esses assuntos com o seu intelecto físico, com o seu intelecto humano, que a pessoa seja capaz de explicar esses assuntos para si própria, de absorver esses assuntos de forma tal que ele possa captá-los, inclusive de uma maneira lógica, intelectual, no seu intelecto humano, através do seu cérebro físico. Então, isso tudo nós vemos que, por exemplo, o mesmo estudo da Torá, que na hora do estudo da Torá, a mitzvah do estudo da Torá não significa ou não consiste em segurar um objeto físico, etc., mas ela também envolve dimensões físicas, materiais do nosso mundo, envolvendo a nossa natureza, a natureza do nosso intelecto, a nossa linha de pensamento, a nossa lógica e razão, etc.
O mesmo se aplica também em relação ao cumprimento das mitzvot. Harigama mitzvot. Então, nós damos exemplos de mitzvot que envolvem literalmente aspectos físicos, materiais do nosso mundo, mas mesmo aquelas mitzvot aparentemente mais abstratas, como amar a Deus, temer a Deus, etc., Harigam a mitzvot de chovat hamoach bidiat elokut, mesmo aquelas mitzvot que parecem mais abstratas, como por exemplo aquelas que envolvem obrigações relacionadas com o nosso intelecto, yediat elokut, conhecer a Deus, conhecer divindade. Kmamar, sheyesh sham matzui rishon, como Maimônides diz que é uma mitzvah, a pessoa saber, reconhecer, constatar, mesmo intelectualmente, que existe um ser primordial, que é a origem de tudo, que é Deus, Mamtzi Kol Nimtza, que é Ele que dá origem a tudo, todo o resto que existe, Vechol Nimtzaim Bashamayim Uvaretz, e tudo aquilo que existe nos céus e na terra, no plano celestial ou terrestre, Mash Benehem, e entre eles, Hem Amitat Matzeo, tudo é derivado unicamente dessa existência absoluta e única que é Deus. Vechovot alev, ou aquelas mitzvot relacionadas com obrigações do coração, como por exemplo amor a Deus, temer a Deus, etc. Harimeikarei a mitzvah, então faz parte, um dos aspectos essenciais dessas mitzvot, shetie asagat elokut, nitfeset bemocho agashmi, ou seja, mesmo nessas mitzvot que parecem mais abstratas, mas por exemplo, no caso de conhecimento de divindade, o conhecimento deve ser de forma tal que ele seja absorvido pelo nosso cérebro físico. Ou quando se trata de mitzvot sentimentais, emocionais, amor e temor a Deus, ou amor ao próximo, etc., isso deve funcionar de forma tal, para isso ser cumprido, de maneira que o nirgashim bebassar alev mamash, de forma tal que a pessoa sinta esse amor na sua carne, no seu coração, literalmente, que o seu coração palpite, bata mais depressa. Ou seja, que isso atinja e mexa com seu coração físico, mexa com sua dimensão física. Então todos esses serviços espirituais nossos, aqui nesse mundo, de Torá e de mitzvot, no final eles envolvem o lado físico e material. Por isso eles só podem ser aplicados, só se aplicam e só podem ser cumpridos aqui nesse mundo terrestre. She'olam Gashmi, que é o mundo material. E por esse motivo também o fluxo divino é dado aqui nesse mundo de forma física e material, no plano terrestre. Para nos propiciar, para nos beneficiar e possibilitar que a gente possa melhor cumprir o propósito da nossa existência, servir a Deus conforme prescrito na Torá e nas mitzvot. Então já ele está nos explicando, por isso também não fica reservado ou tudo, não fica concentrado apenas no plano espiritual, apenas para o Olam Abá, o mundo vindouro. A gente fala que esse fluxo, já que a origem dele ele foi originário em que? No nosso cumprimento de Torá e Mitzvot. São esses méritos que satisfazem a Deus por ser esse o propósito para o qual Ele nos criou. Então, são eles que causam, que trazem a origem desse fluxo no seu formato original espiritual abstrato. Então, para fechar esse círculo, então, esse fluxo também, ele acaba sendo processado, já que ele começou aqui no plano físico, essa foi sua causa, então seu efeito de volta também chega aqui, depois do processamento, de forma tal que ele possa também se materializar e chegar até nós de forma física e palpável. O resumo desse capítulo que vimos agora, Kitzur, Ashefa Bechesed Anikzav Umeatika. Ele nos falou que o fluxo da bondade divina que nos foi estipulado entre Rosh Hashanah e Yom Kippur está num plano elevadíssimo, transcendental, em Keter, no nível cabalístico chamado de Atika, Atika Kadisha.
Porém, através do despertar do estímulo dos 10 atributos divinos de Atzilut, ele descende atraído para esse nível da emanação. Delesham Magia Avodat Nivraim Umachzoram. Nesse nível chega e atinge o serviço espiritual das criaturas e também as nossas preces, ou aquilo que evoca as nossas necessidades. De acordo e proporcional ao nosso serviço espiritual no decorrer do ano que passou, proporcional a isso será determinada a nossa cota para o ano vindouro. Isso depende de como foi o nosso retorno a Deus durante o mês de Elul, o nosso trabalho, o nosso serviço nos dias dos perdões de Slichot, e como foi a nossa atitude, quanto nós absorvemos e assumimos de fato subordinação a Deus em Rosh Hashanah. A Mashal Me'asocher Vekonav, ele nos deu a ilustração, a parábola, o exemplo do grande negociante e os seus clientes. E nos explicou também que a Kavanah Pnimit Beshefa Agashmi e Beshvil Kiyum Torah e Mitzvot. Por quê? Porque não fica apenas no plano espiritual aquela cota? Por que não permanece lá, reservada para nós, para o mundo vindouro, que é um mundo eterno e duradouro? Então aquilo vai ficar lá em moeda forte, talvez seria mais bem aproveitado dessa maneira. Mas ele nos diz que o motivo mais profundo, a razão íntima de por que a cota, mesmo espiritual e elevada na sua origem, precisa ser, porque que de fato ela é processada para que possa chegar até nós, depois desse longo processamento, que possa chegar até nós em forma de benesse física e material, é para nos ajudar, para nos propiciar de forma mais acessível a continuação do cumprimento de Torah e Mitzvot, para que a gente possa realizar a nossa missão, nosso papel aqui, cumprindo Torah e Mitzvot de uma forma mais confortável, mais cômoda. Prossegue o Rebbe Reshab no segundo capítulo do discurso 24. Perek Beit. Vehinei me'amevuah be'uká, eis que, baseado em tudo que foi longamente explicado, que nós vimos extensamente nos últimos capítulos, Muvan Heitev, nós podemos entender bem, chegar à conclusão de Aikar Hua Elokut, que na realidade, tratando-se de fluxo de energia, etc., de benesse, o principal aqui é a divindade, ou seja, quem é o real e único provedor é Deus. No final das contas, e na última etapa, isso também passa pelos astros, dentro desse processo que é submetida à energia. Porém, esses astros, eles não passam não só de ferramentas, instrumentos ou intermediários, não passam de vestimentas, um revestimento, os shluchei hashefa e emissários para conduzir, homens do correio para conduzir esse fluxo até nós levado. Mas eles próprios não produziram esse fluxo, eles não têm nenhum poder, eles não têm nenhuma autonomia, e nada de fato depende deles, eles só fazem isso chegar até nós. Mas eles não têm nenhuma influência na criação, ou determinar a quantidade, etc., desse fluxo. Eles por si só, mitzad atzmam, não têm nenhuma autonomia, nenhuma capacidade, nenhum poder. Portanto, aquele que se equivoca e acaba cultuando e idolatrando os astros, imaginando que eles, o sol, a lua, o que for, as chuvas, enfim, são eles que transmitem a vitalidade, são eles a fonte de energia, é deles que deriva toda essa benesse. Então, está cometendo um grande equívoco, isso é Avodah Zarah, nisso consiste a grave proibição de idolatria. Ou seja, a pessoa com isso está negando a Deus, ela está atribuindo aquilo que é divino a outros que quando não procedem em absoluto. Portanto, aquele que se curva a eles, aos astros, e os cultua, com isso ele demonstra que está
os considerando como algo essencial, como os principais responsáveis por essa influência que ele está recebendo, ou que ele necessita, e com isso ele está imaginando que eles por si só são os responsáveis por essa influência deles, que é derivado esse fluxo. Ele diz, essa atitude, alguém que pensa assim ou age assim, isso é, Deus nos livre, isso consiste em negação da divindade, negação da providência divina, que na verdade Deus é o Criador, Deus é o regente, Deus é que nos nutre, e é Ele que alimenta e tudo vem dele e apenas dele. E toda a vitalidade, toda a energia é proveniente e derivada apenas e tão somente dele. E essa pessoa aqui está negando tudo isso, está imaginando aqui no caso que os astros são eles os provedores, são eles os emanadores, eles que emitem o fluxo. Por isso ele inclusive se curva a eles e os cultua, então, nisso consiste a Avodah Zarah. O termo Avodah Zarah significa um serviço estranho. Ou seja, na verdade, aqui, por que é estranho? Esse serviço deveria estar sendo dirigido a Deus. Serviço espiritual, divino, um culto, mas aqui ele está atribuindo isso a uma entidade estranha, que não é cabível, ou seja, não lhe compete. E por que ele se equivoca com isso? Na verdade, o fluxo passa pelos astros, mas não é que é proveniente, não é que ele vem dos astros. Pelo contrário, os astros, eles encobrem esse fluxo, eles camuflam e tornam isso, seja, como uma fantasia. Isso seria como uma vestimenta grosseira, como isso estar dentro de um saco. Isso faz parte do processo. Na verdade, os astros, eles disfarçam, camuflam, fantasiam tanto essa energia divina de forma tal que ela fica irreconhecível, que já não se percebe que isso na verdade vem de Deus. A pessoa pode imaginar, olha, ainda bem, as chuvas estão descendo, ou o sol ajudou a fazer crescer a plantação, a lua com sua influência. Por quê? Porque eles se constituem em vestimentas grosseiras, que encobrem demasia, de sobremaneira, laor eloqui, sobre a luz divina, fazendo com que essa luz não brilhe, não ilumine, não se faça presente de forma revelada. O mitlabesh alidei ashpab ilbushei ateba, que toda essa luz e energia divina seja revestida e camuflada, toda essa influência fique disfarçada nas vestimentas da natureza. Mishum zeh, por esse motivo, então, quando as pessoas observam e olham as coisas apenas num primeiro plano, à primeira vista, de forma superficial, yesh lahem makom ledamot, por isso eles podem se equivocar e imaginar she'ashpa'ah hi me'amazalot, que toda essa influência, todo esse fluxo que está vindo de cima, está vindo dos astros. Pois se a luz e a energia divina não estivesse tão oculta e tão encoberta, então todos reconheceriam e identificariam que sem dúvida alguma a influência e o fluxo aqui vem apenas e tão somente ou diretamente de Deus. Porém, já que existe esse processamento e existe esse ocultamento, em função dos múltiplos encobrimentos e ocultações, que são feitos, realizados através das vestimentas dos astros, em função disso, por causa disso, causou-se, ou se acaba ocorrendo esse grande equívoco, esse grande engano. Então se enganaram nessa questão tão elevada de fé, pensar, que as pessoas, às vezes, algumas das pessoas imaginavam que essas não eram as ferramentas, instrumentos, ou essas vestimentas, que na verdade, que elas seriam a origem do fluxo. Imaginando que elas têm um poder, que elas têm autonomia, que elas são geradoras
do fluxo, etc., quando na verdade elas não passam de fantasia, de vestimenta, de encobrimento, e ainda uma vestimenta grosseira, grotesca. Então, por que Deus faz isso? Por que Ele não manda as coisas de forma direta para nós, que a gente saiba quem é o remetente? Ou seja, que fique bem claro que tudo vem de Deus. Por que isso precisa vir dessa forma camuflada e disfarçada, que dá margem a esse erro e engano? Ele nos diz, dentro do plano divino, para que houvesse o livre-arbítrio, que o mundo funcionasse no cenário da maneira que ele funciona, para poder haver o mérito nosso na nossa escolha e na nossa conquista. Nam bishvil anhagat haolam, porém, para a condução do mundo da forma que Deus, na sua suprema sabedoria, desejava, que Firatzonoid Barach, conforme a vontade de Deus, Sheye Gashmi, que seja aqui, que haja um mundo físico e materialista, Beithavut ve'achayut, e que aqui não haja divindade de forma explícita, porque se Deus estivesse aqui manifestado de forma explícita, deixaria de haver livre-arbítrio, ninguém faria o mal, todo mundo iria só querer fazer o bem, etc., não é? Mas esse não era o propósito divino. O desafio era justamente que a divindade estivesse oculta e disfarçada, e que mesmo assim a pessoa escolhesse fazer o bem, não por imposição, não por falta de opção, etc., não por medo do castigo, ou vendo aqui a autoridade suprema, não, que a pessoa fizesse o bem porque essa é a coisa certa a ser feita, fizesse a escolha certa, por esse motivo essa é a vontade divina. Então ele nos diz, para que isso se cumpra e seja realizado, por isso é necessário esse processo, todo esse processo que toda essa vitalidade venha bederech helem vehester, de uma forma encoberta e oculta, que a gente não veja aqui divindade de forma explícita, aboreme a livrar, por isso o Criador se esconde da criatura. Então, para que o mundo surgisse e existisse dessa forma e dessa maneira, por isso era necessário todo esse processo. Era necessário todos esses revestimentos, justamente para esse fato, para que até a bondade divina se revestisse, fosse disfarçada e camuflada nas vestimentas da natureza. E alguém ia dizer, bom, graças a Deus que o ano foi bom, que a safra foi boa, isso veio de Deus. E outros vão dizer, não, deu sorte, que choveu bastante, ou o sol brilhou bastante na época certa, ou etc., né? Então, isso na verdade é uma fantasia, ou seja, a energia divina que foi camuflada e disfarçada por trás das vestimentas da natureza. E fosse algo proporcional e alcance das criaturas aqui embaixo. Porque se aqui nesse plano estivesse a divindade muito revelada em evidência, como nos mundos espirituais superiores, onde se encontram os anjos, almas, etc., se Deus, se divindade não estivesse oculta através desses revestimentos mencionados acima, então tudo o que acontecesse aqui, sabe como seria? Seria como de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Ou seja, a gente veria todos os dias que tudo vem diretamente de Deus, como se fosse um milagre. Quem está vendo milagres não tem dúvidas de fé, não tem questionamentos nem contestações, mas era isso que Deus não queria. Por isso não existem milagres explícitos à torta e direita. Eventualmente, em ocasiões especiais, quando assim Deus deseja. Mas o que Deus queria como forma padrão de existência e manutenção desse mundo era que as coisas funcionassem dentro dos padrões da natureza, de forma natural e não de forma sobrenatural. E se fosse contrário, se não houvesse essas ocultações, então o que aconteceria é que todo o fluxo chegaria a nós de forma sobrenatural. Então nós, criaturas no âmbito natural, dentro da natureza, não seríamos capazes de absorver e receber essas influências que seriam por demais elevadas e transcendentais
mortais. Dehainu tov kazeh she'einu lefi erkam. Seria algo bom, positivo, mas que está acima da nossa capacidade, acima do nosso alcance. O Mishum Zeh, mas já que Deus queria nos beneficiar, então esse benefício tem que vir, como naquele exemplo do pai que brinca com o bebê, com a criancinha, com o seu filho. Então ele se condensa, ele se limita, ele se encobre. Então, tzarich liot eitlapshut bevushim anal. Por isso, para que possa chegar para nós de uma forma adequada, então era necessário que todo esse fluxo não viesse de forma direta e sobrenatural, mas sim escondido, ocultado e no final revestido dentro dessas vestimentas naturais, de forma que fosse acessível a nós.